sobre os dias, o detalhe dos 6 dias da criação e no último dia, por isso que o número 6 é o número do homem, porque Deus fez o homem no 6º dia. Então, os detalhes da criação que nós estudamos na aula passada, quando você, a partir da próxima vez que você for ler Gênesis, você vai olhar esses detalhes que nós estudamos na aula passada, bem diferente. Quando você olha com a visão da teoria da criação do nada, ou seja, nós acreditamos, qual é a teoria que nós acreditamos? A teoria que Deus criou tudo através do nada. Não existia nada e ele fez... Exatamente. Não tinha nada e ele fez tudo. E você vê os detalhes da criação. Que aula magnífica foi a aula passada. Eu fico muito feliz sempre em lecionar essa disciplina e tratar de Gênesis, um livro que é pouco mencionado. Bom, vamos começar aqui o nosso assunto sobre teorias. Bom, eu vou começar eu vou começar dizendo assim, eu vou começar falando das falsas teorias, tá bom? E depois, para uma visão geral das falsas teorias, vamos para a teoria que nós acreditamos. Se alguém amanhã perguntar para você, qual é a teoria que você acredita da origem da criação? Quando você fica muito... Não se diz assim, olha, eu acredito na Bíblia, né? Não é da Bíblia, fica muito para qualquer pessoa. O que foi, meu irmão? O que é que você precisa? Alô? Vê aí. Teorias da origem da criação. A primeira, nós vamos... Você, 2019, eu fiz 6 meses. Eu esqueci algo que o professor falou. Eu não esqueci até hoje. Eu esqueci o nome do comentário que fala: Deus é a causa usada. Deus é a causa? Não causado, que causou todas as coisas. Exatamente. Ele é a causa, não causado, porque ele não foi causado, ele causou. Deixa eu ver aí. Não tem... Na dele está na 4, Isso, pronto. Bom, então depois nós vamos dar sequência em 2 textos importantes sobre o homem, tá bom? Sobre a origem do homem. Falando de teorias, vamos direto ao que nos interessa na nossa aula de hoje, do nosso curso. Bom, as teorias da criação, da origem da criação. A primeira teoria que eu quero mencionar aqui é a teoria da grande explosão. Antes de mencioná-las, eu quero dizer para vocês, eu vou mostrar algumas teorias e vocês vão ver um absurdo que as pessoas acreditam, o esforço, para mim, que tem que ser feito para acreditar nessas coisas, e você vê que, para acreditar, quando você lê os 6 dias da criação, você vê a perfeição de Deus para criar os céus e a terra, e é tão difícil, ou seja, é tão difícil pelo que se mostra, essas teorias que não são comprovadas, e você vê que para acreditar em Deus, no detalhe que ele faz a criação, você precisa ter uma fé, e para mim, às vezes, é muito mais fácil acreditar, na teoria, não na teoria, no criacionismo, do que Deus fez tudo do nada, do que criar tantas aberrações, tantas que nós falamos de grandes mentiras, para fazer com que a humanidade se perda dentro do entendimento da criação de Deus ou do próprio Deus. Então vamos lá. A primeira teoria é a teoria da grande explosão. A partir do estudo de Albert Einstein, sobre a teoria da relatividade, outros cientistas acreditaram que o universo era uma bola imensa de hidrogênio e se expandiria independentemente e alcançaria distâncias quase que infinitas. Eles imaginam que, em algum tempo assim indecifrável, né? Tempo não dá para mensurar, houve uma grande explosão dessa imensa bola de hidrogênio, daí surgiram o mundo e, a partir daí, também surgiram as galáxias. Na tentativa de definir a origem do universo, procuraram definir ou determinar a sua idade, sugerindo aí uma cifra de 12 bilhões de anos. Olha só. De fato, essa teoria acredita
na eternidade da matéria, mas a Bíblia, na eternidade da matéria, mas a Bíblia refuta quando declara que tudo, em algum tempo, começou a existir. Ou seja, Gênesis capítulo 1, olha a importância de entender Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha só a teoria, olha só nessa teoria para acreditar na origem da criação do mundo. Vamos para a segunda teoria. Olha essa aqui, ela é conhecida, ela é chamada como teoria da tubulosa, tubulosa original. Como que funciona ela? A ideia básica dessa teoria é que a matéria foi criada por Deus e está espalhada pelo universo em vários sistemas planetários desconhecidos, inclusive o nosso, no qual se inclui a Terra. Por exemplo, os cientistas e seus defensores ensinam que o nosso planeta teria surgido em um estado gasoso de hidrogênio e com os gases ocupam muito mais espaço, os sólidos, esta matéria original tomaria todo o espaço conhecido e desconhecido. Essa é a teoria da tubulosa original. Aqui já é uma outra teoria que foi ensinado através do tempo. Agora, a terceira teoria que eu quero apresentar aqui para vocês é a teoria da substância original. Os adeptos desta teoria ensinam que havia no princípio de tudo uma substância original, definida e desconhecida. Dela surgiram os 4 elementos, como por exemplo, básicos, como por exemplo, terra, o ar, o fogo e a água. Afirma ainda de que um destes componentes deve ter se originado a vida, ou então através de todos esses componentes. Então, olha a barbaridade dessas teorias. E ainda existe uma... Gente, quando você começa a verificar essas teorias, como, por exemplo, eles começam a dizer que o universo sempre, que a energia, eles dizem que a energia sempre existiu, a energia sempre existiu, né? Para tirar o fator criativo, né? Então, tudo é energia, que obviamente, realmente, energia, o corpo é energia, tudo se move através de energia. Existe uma lei chamada lei da termodinâmica que diz que a energia ela é eterna, ou seja, sempre existiu. Ou seja, que a energia é antes de Deus, né? Então, eterno é Deus, mas a primeira lei da termodinâmica diz que a energia ela é eterna. Então, ela sempre existiu. Então, Deus precisou dessa energia, se existe Deus, para criar tudo isso, e criou com a energia que existe. Bom, aí, depois de algum tempo, criaram a segunda lei da termodinâmica. E na segunda lei da termodinâmica, chegaram a uma composição que a energia do espaço está enfraquecendo. Como é que algo eterno pode enfraquecer? Se enfraquece, obviamente, é porque ela um dia teve um princípio e terá um dia um fim. Então, isso da própria ciência, a própria lei da termodinâmica. Está dizendo que existe um enfraquecimento da energia. Então, olha só, é só uma questão de tempo. Agora, quando você diz que a Terra tem 12 bilhões de anos, aí você volta, se você voltasse na lupa aí 12 bilhões de anos, voltando, 1 milhão, voltando até o ano 1, até o ano 0, até o nada, antes que existisse. Puf! Se não existisse nada, um exemplo, estaria escuro. Voltaria, na realidade, o que a própria Bíblia diz, entendeu? Podem até não concordar com a existência da Terra com 6.000 anos, que é o que tem pelo relato bíblico, mas se eles colocarem 12 bilhões de anos e voltar aos 2 bilhões de anos, no zero dos 2 bilhões de anos, também não vai ter nada, vai ter uma escuridão, não vai ter nada.
Isso daí. Então, baseado em tantas teorias, como, por exemplo, essa que nós vamos falar aqui, que é a teoria do panteísmo, essa teoria aqui nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nós aqui que estamos aqui mais próximo aqui da natureza. Vamos lá? Por quê? Bom, panteísmo. O panteísmo declara que Deus e a natureza são a mesma, são o mesmo. Deus e a natureza são o mesmo, estão inseparavelmente ligados, senhores. Então, só para me refutar aqui um pouquinho esse ponto aqui, eu não vou voltar nele, só para refutar, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu começar a olhar para a natureza, para as montanhas, para as árvores, e atribuir a glória daquilo tudo, daquela perfeição, à mãe natureza, eu começar a achar que foi a natureza que se criou tudo sozinho, que se arquitetou tudo certinho, que se planejou aquela beleza. Lembra da aula passada, quando nós estávamos tratando Deus olhando para a terra e dizendo haja planta, sabe, o detalhe do haja, da criação, falando com a terra para que toda a natureza fosse criada. Aí agora o homem olha para aquilo que Deus criou e diz assim, isso ali também é Deus. Ou seja, a natureza é Deus. A vegetação é Deus. O homem aprendeu a não dar a glória devida ao seu Criador. Olhar para uma imensidão de uma beleza e esquece do Criador. Fala, olha, pode observar, você vê em cinema, em novela, em qualquer coisa, quando as pessoas estão num lugar lindo, belo, em cachoeiras lindas, você vê, nossa, que natureza linda, como a natureza é perfeita, como isso, como os peixes, como é perfeito, como tudo isso. Por que a gente não diz, nossa, como Deus é perfeito na sua criação? Olha como Deus arquitetou tudo isso para não faltar água e uma coisa alimentar a outra e assim sucessivamente. Agora o homem, ele veio para ensinar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Põe aqui, tu pega aqui, professor. Ele está falando aí, põe. Repete aí, doutor. Liga aí para... É que nós percebemos que o ser humano, Deus viu que foi a forma mais perfeita que Deus fez foi o ser humano, né? Isso. E muitas vezes ele se deixa se levar por algumas questões de um comentário de um ou outro, né? Porque a própria natureza, ela tem certeza que foi Deus que criou ela. Exatamente. E ela não é divina, né? Não é divina. E a natureza não é divina para ela receber determinadas adorações. Sim. Mas nas tribos, nos povos indígenas, nos povos primitivos, eles têm uma tendência dessa adoração do panteísmo. Pode observar, se você assistir qualquer filme está relacionado a isso, existe o panteísmo, até mesmo a adoração a árvores. Muitas novelas aí com aquelas árvores grandes aí na Globo. Árvores, adoração a imagens, a árvores. Por exemplo, até mesmo desenhos como, por exemplo, da Disney de Pocahontas, você vai ver que, por exemplo, não sei se vocês chegaram a assistir, mas alguns anos atrás eu assisti e vi que, por exemplo, a Índia, uma menina vem conversar com a árvore e na árvore tem o espírito na árvore da avó que já morreu há muitos anos atrás e incorpora na árvore e fala com a menina. A árvore, o espiritismo, o panteísmo. Exatamente, com a árvore, sabe? O negócio da encarnação tem um jatobá que eles falam que ninguém pode, é só Jesus. Exatamente. Então, para você ver como existe muito misticismo dentro que é uma disso. árvore frutífica, né? O Senhor, Deus fez as árvores também, fez a frutífera. Sim, para nós se alimentar dela. Foi o que nós estudamos na aula passada. Sim, nós se alimentar dela. De toda a espécie frutífera, para que fosse... Para ela vir dar fruto, Deus determinou. Exatamente. Era para dar fruto, para nos alimentar. Aí o homem se alimenta dela e acha que ela é o Deus. Então é uma ignorância terrível. Total. Dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre a ideia básica da teoria, é que o Senhor não cria nada. Olha aí, o Senhor não cria nada, mas tudo emana e faz parte dele. Entretanto, a revelação bíblica não aceita de modo algum este ensinamento, pois o Criador não é parte do universo, e sim este foi criado por ele. Salmo 8. Tanto o universo como também toda a sua vegetação. Agora, eu vou aqui para uma das
teorias que é a coqueluche do mundo, irmãos. A teoria da evolução, ou a teoria evolucionista. Pensa numa teoria que hoje está pegando nas escolas, hoje é inteligente, hoje não ser não acreditar na evolução não é ser inteligente. Ou seja, acreditar no que a Bíblia diz é cafona, é atrasado, é burrice. Acreditar na evolução, no processo da evolução, é muito mais inteligente, né? Professor, o que mais preocupa com cristãos falar que a Bíblia deveria ser atualizada. Imagina só, mas porque essa teoria, a teoria que nós vamos comentar dela agora, ela é tão forte que ela atinge a igreja e o pensamento cristão filosófico e teológico dos teólogos. E atingindo o pensamento cristão e o pensamento teológico e os teólogos liberais, então, automaticamente, eles vão acreditar que a Bíblia precisa ser ressignificada, atualizada para uma linguagem moderna. Por isso que ela pode chegar até em linguagens neutras, por exemplo, para não machucar as pessoas e assim sucessivamente, como já existe uma Bíblia de linguagem neutra nos Estados Unidos, entendeu? Para não ferir absolutamente ninguém. Daqui a pouco, todo tipo de teorias e religiões do mundo inteiro vão opinar nas escrituras e daqui a pouco as escrituras não têm mais valor nenhum, porque elas têm que apoiar a todo tipo de religião e movimentos que são contra a própria escritura. Esquece. Como é que é? Fala aí, doutor. As correção e as exortação, então Isso. não vai poder existir Não, mais, não vai poder estar falando nos púlpitos mais. E principalmente relacionado a pecado. Correção relacionada a pecado. Pode, com atualizações, com a linguagem neutra, com a linguagem que não afete a ninguém, ela não pode ter correções, né? Ela é tirado, mudado o significado, para que todas as pessoas possam ler. Porque, infelizmente, ou felizmente, perdão, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Ela entrou para o livro dos recordes. Então, por isso que mexe com o mundo espiritual, mexe com o mundo filosófico, mexe com o mundo das teorias, mexe com o evolucionismo, mexe com o ateísmo. Por isso que é o livro mais estudado, até pelos ateus. Tem ateus que estudam mais do que os cristãos, porque eles estudam para falar do cristianismo, baseado no ateísmo. Aí, por exemplo, nós, às vezes, não estudamos teologia ao ponto de defender essas teorias tão nefastas e mundanas e enganosas. Enganam o mundo inteiro e principalmente essa geração. Porque quando você acredita nessas teorias, você simplesmente acredita em que a matéria não é eterna, ou que a matéria é eterna, ou que a matéria, enfim, aí vai depender da teoria que a pessoa estiver acreditando, e se torna muito mais fácil de não acreditar em Deus para não ser julgado pela sua própria lei, tá bom? Então, por exemplo, vamos aqui falar sobre a teoria, quinto aqui, tratar sobre a teoria evolucionista, tá? Bom, essa teoria, ela ensina que a matéria é eterna e pré-existente. Olha como ela já começa. A matéria é eterna e pré-existente. Daí, mediante aos processos naturais e por transformações gradual. Isso eles passaram a existir. Bom, as provas diretas da criação, além da ciência, estão expostas na Bíblia. E sabe qual é o texto mais importante para refutar? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu nunca imaginei na minha vida que um versículo poderia ser tão importante para deixar a humanidade que crê na teoria da evolução tão preocupada. Pode ser, pastor? Tão preocupado com um texto só, um versículo só, um texto só e um versículo só. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nunca vi Todos esses debates estão em cima exatamente. Todo o debate dentro de todas essas teorias que eu falei para vocês até aqui estão baseadas exatamente dentro dessas
de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Acreditar no significado do primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro versículo das Escrituras. Nós estamos nas teorias, tá? Por exemplo, pode falar. E eles querem provar o contrário. Que Deus... Sim, que não foi Deus que criou. E que isso aqui é aberração. Foi a explosão aí. Entendeu? Então, por exemplo, eu marquei aqui, por exemplo, quando se fala, porque a teoria da evolução é assim, a teoria, essa teoria da evolução, ela não é que o homem evolui, ela não é essas coisas todas. Ela é cheia de falha desde as suas conotações, porque a ciência sempre quis ser, depois da Bíblia, a voz da resposta para a humanidade. Tem que ser um artigo científico, tem que ser a ciência comprovando, a prova tem que ser ciência. Quem falou que Deus é ciência, por exemplo, para que precise de ciência? Então, as estratégias são tão complicadas que hoje chegamos no mundo, que é a faculdade, a universidade, o mundo, para provar alguma coisa, tem que ter provas científicas. Por isso que a arqueologia bíblica é tão importante para estudarmos, porque a arqueologia bíblica ela traz provas contundentes a respeito das escrituras, da existência dos acontecimentos bíblicos, entendeu? Então, por isso que a arqueologia é tão importante. Cada vez que a arqueologia descobre alguma coisa, que aquilo existe uma veracidade, a ciência fica louca, porque a ciência dizia, por exemplo, que não existia. Como, por exemplo... É porque antes de existir a ciência, toda a resposta só tinha na Bíblia. Por que o céu por exemplo, pode observar que a filosofia é a sabedoria. Sabedoria. Então, só aí, a filosofia ela foi criada com esse tom. Tudo que antes de existir qualquer lei em Roma, em qualquer outro local, na Grécia, tudo estava baseado nos livros sagrados, nos livros divinos, respostas. Eram respostas vindas de Deus, vinda desse livro, ao ponto que eu falei, não queremos mais respostas daqui, não queremos mais respostas das Escrituras, nós queremos a ciência, a ciência vai descobrindo alguma coisa que a Bíblia já falava sem existir ciência. Lembra do que nós tratamos nas aulas passadas? Foram descobertas coisas que a Bíblia já falava há muitos anos e aquele povo estava lendo fatos ou ouvindo fatos das Escrituras que nem sabia que ia existir. Coisa tremenda. As Escrituras é algo assim fenomenal, baseado na ciência. Entendeu? Nesse aspecto. Aí eu marquei aqui, por exemplo, a questão da evolução a evolução dos primatas, a questão da evolução que o homem veio do macaco, que o homem era meio homem, meio macaco. Essa teoria ela está fortíssima nas universidades, nas escolas, e os nossos filhos já estão aprendendo toda a teoria do Homo sapiens, que é fortíssima, que os meninos saem perguntando realmente, com dúvida, ao ponto, aí coloca o cérebro do homem, o cérebro do macaco, o homem mais próximo, querendo comprovar que realmente que o homem veio assim do macaco. E as escolas, a história, os livros de história, é uma vergonha, por exemplo. Me desculpem falar assim, quando você... Eu lembro, eu fui adestrado, eu fui preparado, eu teve uma época na minha vida de tanto estudar, de ver cabeça de macaco, em comparação com a cabeça dos seres humanos, teve uma época que eu literalmente, mesmo jovem, tive dúvida. Por exemplo, se Deus não existe, então realmente nós íamos do macaco no processo de evolução. Aí você vai crescendo e amadurecendo a sua ideia em relação por que o macaco parou de evoluir, gente, entendeu? Porque o macaco é o macaco de 300 do dia da criação é o mesmo até hoje. O peixe é o mesmo. O cavalo é o mesmo, sabe? Existem raças que são geneticamente criadas, mas são os mesmos, não existe esse processo. Aí a ciência sempre quer dar uma resposta mais inteligente, sempre quer descobrir um planeta, sempre quer descobrir uma galáxia, sempre descobre algo novo, quer sempre dar uma resposta para a humanidade e depois descobre que é mentira, dependendo da situação.
Ao ponto que, por exemplo, eu coloquei aqui algumas descobertas que depois falaram que era mentira. Por exemplo, o homem de Hilderbond descobriram que era um homem antigo, depois foram analisar, estudaram a mandíbula, viram que era uma mandíbula de um homem humano. Aí depois descobriram o homem de Nebraska. Viu? Aí foram analisar, olha, descobrimos um homem antigo. Aí o que aconteceu? Na realidade, foi criado foi criado de um porco. Toda a teoria que eles criaram de um dente de um porco, porque pegaram um dente de um porco e disseram que era um homem de Nebraska, por causa de um dente antigo e tal. Quando foi analisar, era de um porco. E aí vai indo, eles vão achando alguma coisa, dão resposta, depois é mentira. E como é que fica para aquela geração que acreditou naquelas mentiras, gente? Você sabe? O homem de Bildan, que também, aí quando foram analisar, a mandíbula era de quê? De um macaco também. Outro homem de Pequim, lá na China, e foi pertinho aqui, 500 mil anos atrás, 500 anos atrás, foi construída de gesso. Criaram aquilo, apresentaram e soltaram nas mídias, porque dá ibope, é legal, o pessoal quer acreditar nisso. Querem uma resposta, menos a que já está carimbada, autenticada, desde o princípio de todas as coisas, Gênesis capítulo 3, capítulo 1, versículo 1. O homem de Neandertal foi descoberto na França e descobriram que ele era um homem velho e morreu de artrite. O homem da Nova Guiné, quando foram analisar, era datado de 1970. Aí, o homem de Crosmognon disseram que era um fóssil dos fósseis mais antigos. Aí, quando foram descobrir o esqueleto, era de um homem moderno. Só mentiras e mentiras e mentiras sendo apresentado para a humanidade. Os grandes cientistas iam, analisavam, davam resposta, analisavam o tempo e o espaço, davam uma ideia aproximada, geravam aqueles acontecimentos, daí a pouco nada sem respostas. Teorias e teorias furadas. Agora, qual é a teoria correta e que nós acreditamos? Se alguém perguntar para você, a sexta, que está aqui na apostila de vocês, que ela é chamada de teoria, que é a teoria correta, tá? Que é a teoria da criação a partir do nada. Por que isso não é ensinado na escola, pastor Ives? Qual o problema de ensinar as teorias? Por que só ensina uma teoria? Por exemplo, sabe? Aí vai na faculdade, aí quando chega na faculdade, quando vai falar da teoria criando a partir do nada, menospreza qualquer um que venha a acreditar. Vai na faculdade para você ver. Acreditar na teoria da criação a partir do nada. O que é que você acredita? Qual a teoria que você acredita? Eu acredito na teoria da criação do universo a partir do nada. Impossível. Como que é impossível? Nada. É um Deus que não precisou de nada para criar tudo. Por isso que o nome de Deus a melhor definição que eu acho para Deus é o autoexistente, ou seja, sempre existiu, que se revela à humanidade do jeito que ele quer, na época que ele quer, do Deus que se revela, chama a existência coisa que não existe, ou seja, cria o que não existe do nada, a partir do nada. Ele é autoexistente, que se revela, chama a existências coisas que não existem. Então, esse é um Deus da criação, da teoria, a partir do nada. Então, nós cremos num Deus autoexistente que se revela e chama a existências coisas que não existem. Então, ele não precisa de nenhum tipo de matéria para unir com outra matéria para formar algo, sabe? Ele não precisa do cimento com água e mais o quê? O senhor que é especialista. Cimento, água, areia, forma o quê? Forma o concreto para poder dar uma forma, uma estrutura dessa daqui. Então, Deus não precisa disso. Deus não precisa dessas técnicas. Ele faria o concreto com leite e farinha. E faria Saiu mesmo concreto. Sim, entendeu? Porque aí que entra a grande questão, porque eles chegam para nós e dizem, mas então é impossível, isso não tem prova científica. Mas as outras teorias também nenhuma tem. Até hoje não tem prova que o homem vem do macaco. E nenhuma dessas teorias que tem aqui, que eu apresentei, todas são teorias. Agora, vamos para qual é a população mundial que acredita na teoria a partir do nada. Existe quase 9 bilhões de habitantes vivos hoje.
A terça parte aí dá 3 milhões, certo? Mais ou menos. 3 bilhões. Desses 3 bilhões, 3 bilhões acreditam nessa teoria. E os outros estão pulverizados em acreditar em uma série de outras coisas. Então, existe porque baseado, eu estou falando que acreditam nas escrituras, gente, isso é sério. Não é só eu e você. O problema é quando este livro aqui ele deixa de ser o centro, na escola, na universidade, aí no Senado, no Estado, no governo, na prefeitura, em qualquer lugar, como era antigamente, sabe? A Bíblia era o centro, sabe? É tão bonito quando uma sessão começa e coloca a mão em cima da Bíblia, vai falar a verdade somente pela verdade, até o próprio juiz, né? Pela verdade, puramente pela verdade, Mas sabe? aí está o fato, a palavra da verdade. Quer falar a verdade mesmo? Tira a Bíblia. Foi tirada das escolas, foi tirada a oração, foi tirado o ensino, foi tirado a teoria da criação. Eu duvido se vocês pegaram aqui criação, se assistiram, nós tivemos a oportunidade de estudar numa escola que nos ensinaram a criação a partir dos princípios estabelecidos por Deus em Gênesis capítulo 1. Não, isso. Mas aí depois tinha que seguir a regra do script recebido pelo governo, entendeu? Então, não pode mais. Isso, não pode. Aí vai mudar mais, viu? Se tem e essa mudança, a velocidade dessa mudança os pais têm que acompanhar, porque os pais estão pensando que a escola é do tempo da época deles. Converso muito com passa ali, volta aí, por favor, por gentileza. Se a gente for olhar, na verdade, a gente nas escolas, a gente for ver hoje a ciência, para alguns a escola, o plenário, parece que ela está aí na frente, mas na verdade está voltando atrás. Nós que somos cristãos e cremos que a palavra de Deus é regra e fé, então sabemos que a ciência parece que ela não está avançando, ela está retrocedendo para nós que é cristão. Quando a gente começamos a olhar o sistema, a política, hoje eu estava num lugar que foi falado sobre isso. Aqui nós discutimos política, nós discutimos religião, mas claro que sim. Como é que a gente vai descobrir o que é a verdade? Se nós discutimos a mentira? Temos que sim, falar sobre ciência, falar sobre tudo. Principalmente nesses dias atuais. A gente que tem filhos tem que ficar muito atento. Exatamente. Situação e na verdade você tem que aceitar, né? Então você está indo lá para aceitar. É o que eles vão falar e acabou. Isso está geral, empresa, no mundo corporativo. Então você tem que ser, só se você for o líder geral, você tem que ser neutro. Você não, é como se você somos boicotados. Essa é uma grande realidade, né? Em qualquer lugar. Eu conheço pessoas, eu não vou falar que pessoas que, por exemplo, os irmãos da congregação cristã, vocês sabem que deixa o cabelo crescer até o chão. E tem irmãos que são tem irmãs que chegam à minha altura. Imagina o pessoal desse indo trabalhar, arruma o cabelo, ou pessoal que não é acostumado. Já vi pessoas por causa do cabelo serem perseguidas, serem menosprezadas. Por causa do cabelo, gente. A pessoa não aguentar de tanta encheção de paciência por causa do cabelo, religião. Por que não corta? 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 A pessoa pelo lá pedir as contas, não aguentar. Porque não entende, não aceita. Respeita, o pessoal tem o modelo deles não cortar. Agora é o seguinte, elas cuidam do cabelo. É o véu para elas, então. Não pode ser. Eu sou cristão, mudar o meu achando isso errado. Eu acho que o grande problema de hoje falta isso. As pessoas poderem chegar no ambiente, não se deixar ser influenciado. Sim. Você O pessoal não aguenta. pega para ele aí. Uma pessoa, quando ela chega no trabalho, ela não aguenta as boicotando, né? Ela ali no trabalho. De repente ela pede as contas, ela tá naquele momento, ela está deixando de exercer a fé. Mas no caso da pessoa que eu só citei, é um caso que eu conheci e a perseguição estava afetando já a saúde dela, entendeu? Então aí ela teve um início de infarto na empresa, uma coisa séria. E ela nunca tinha trabalhado fora, assim, não tinha experiência de ir para um campo de batalha. É um campo de batalha.
E nesse trabalho de prefeitura, aquelas coisas todas, e foi num lugar onde tinha a maioria dos colaboradores eram homens. Então a maioria deles não era acostumada a ver uma pessoa com o cabelo daquele jeito. Então não era uma coisa esporádica. Então ela começou a afetar, e ela passou mal. E no passar mal, ela preferiu tomar a decisão de não ficar depois que ela teve esse início de infarto, né? Então foi uma coisa particular dela, né? Uma coisa assim particular da própria pessoa e pela falta de experiência de vivência em campo de batalha, porque todos nós temos quando você levanta para ir trabalhar, é um campo de batalha gigantesco e minado realmente. Então você tem que saber onde você pisa, é casca de ovo aqui, saber o que fala, saber o que não fala, traição, é aquela coisa, você tem que se portar, você cuida, você ajuda, você patrocina, você aumenta salário, você promove, aí daqui a pouco a pessoa traz você aqui, você vai, eu promovi, eu fui o único que dei 1.000, 2.000 de salário para aquela pessoa, mas me traiu. Aí você daqui a pouco entra com ação judicial, coloca, sabe, é você como ruim, você sempre foi o bom, e você tem que se manter firme e fiel no meio de um sistema totalmente minado com coisas malignas, né? Tá tendo que saber aonde pisar, e aonde você está pisando sempre com comportamento para que você possa apresentar Cristo de todas as formas. Imaginem sendo metralhado 24 horas. Então, hoje não. Ah, sim, porque aí. É o mundo, porque o mundo é cruel. O mundo não tem misericórdia. O mundo não tem misericórdia, né? O mundo não tem misericórdia. Graças a Deus que existem pessoas que precisam viver para aprender. Se a gente passa a vida inteira ensinando para os nossos filhos, eles às vezes não dão a mínima, mas quando vão lá para o mundo, acordam de madrugada, pegam os ônibus lotados, voltam com o ônibus lotado, aí aqueles 10 reaisinhos, que às vezes ele comprava um salgadinho, ele valoriza mais aqueles 10 reaisinhos, muito mais, sabe? Porque aí vê o patrão, aí vê essas perseguições, ele tem... Tu não é crente? Tava lá, você tava... E para mim era tão pesado, porque dependendo da visão de cada diretor, tem uma visão de crente, né? Tinha um que não podia assistir, já teve outro que não podia jogar bola, cada um tinha uma visão diferente. Como você vai agradar um monte de gente e se manter cristão? Aí você tem que manter assim, a pessoa joga bola, né? Eu falei, eu não vou, porque aquele cara acha que não pode jogar. Eu me segurava na imagem. Beninho, por que não bebe? Não, eu não bebo porque não bebo mesmo. Mas você não tem ninguém aqui da igreja para beber, mas não é questão porque ninguém, estão aqui com o pai. Aí chegava outro e dizia assim, ó, vamos numas festas com as mulheres, eu pago tudo para você. E principalmente uma vez que eu fui demitido, fui lá em casa, falei, vamos dar uma passeada, vamos aí nos lugares. Eu falei, não preciso não, se quiser ir, pode ir, eu não estou preocupado com isso não me traz alegria. Aí você se manter assim, sabe, se manter fiel em todos os propósitos, porque cada um tem uma visão, né, de avaliar, é mulher, é namorar, é isso. É aquilo outro, é fiel, é não pegar dinheiro, é não jogar bola, até não jogar bola, tem outra, não assistir, sabe? Cada um tem uma visão distorcida. Então, meu irmão, então imagina só. Baseado em quê? Baseado em quê? Agora eu lembrei de uma letra agora de um cantor. Baseado em quê? Tem um cantor que tem baseado em quê? Baseado naquilo que o homem acredita, né? Imagina no que eles acreditam, por exemplo, né? Então aí fazem a avaliação. Aí se você tiver numa reunião, não pode se alterar dependendo da questão, mas se alterou, é como se você tivesse pecado, você não fala palavrão, entendeu? Por exemplo, não falar palavrão já é uma coisa que cristão não fala, então você pode se alterar, falar tudo, mas você não fala, por exemplo. Então eu falo no mundo corporativo que eu já tive, né? Então como é que você é avaliado pelas pessoas, você está no meio de todas as pessoas, mas você não fazer o que as pessoas fazem. E isso é sério, gente. Eu não jogava bola, não. Aí uma vez eu não jogava porque eu não jogo mesmo, né? Não é porque eu não jogava. Toda vez que eu joguei, eu me lasquei. Essa é a retalha. Na linguagem do bom pernambucano. Ruim, de óculos e tal.
Aí, não, sempre, porque aí eu sempre li, né? Lia todo dia à noite, não ler, e acabei. Toda lendo. Aí fui para. Aí me chamaram, vamos para jogar. Vamos jogar bola, Leninho, depois do coisa, tal dia. Aí, bora. Aí eu estava mais ou menos assim, que sempre trabalhei só de social, e um sapato assim, e de camisa social. Aí eu cheguei lá, porque você tem que fazer a presença. Aí eu fui lá, falei, bora jogar, bora. Aí eu tirei a última vez, né? Aí falei, a maioria que isso aqui tudo não é pecado, né? Não é pecado jogar bola, para isso aqui tudo, então eu vou para isso. Aí eu falando assim, pessoal do diretor, que eu já falei, então eu vou jogar, vai. Aí fui, meu irmão do céu. Onde tu joga? Eu falei, o único lugar, o cara desse tamanho, no gol, né? Meu irmão, eu dei umas capotadas com os diretores. Eu ia lá e derrubava, e ia pra cima, e pá, aquela coisa. E o negócio era de essas quadras de sintética, né? Aí daqui a pouco, só que eu tirei o sapato social. Daqui a pouco veio um lá no gol, eu não sabia, fui desesperado, fui lá, derrubei, quebrei o dedo, irmão. Quebrei o dedo, pronto. Aí nunca mais joguei nos últimos 15 anos. Eu já não jogava. Fui inventar de jogar, toda vez que eu jogo, eu me machuco. Aí eu falo assim, quer jogar? Eu falei, eu vou. Onde você fica? Eu fico no gol. Entendeu? Eu fico no gol. Como é que você enxerga? Eu tiro, aí o que é que eu faço? Que eu também uma vez, dessa vez que eu fui, eu quebrei o óculos, esqueci de falar. Eu tiro o óculos e fico sem ver. Onde chutaram, eu fui para um lugar, a bola foi para outro. Você não enxerga, não? Eu falei, eu estou sem óculos. Aí, só para concluir, eu quebrei o dedo jogando com o pessoal do grupo da empresa e no gol, quebrei o dedo no gol, fui para minha casa, que eu morava nessa época, eu ia para Itu no final de semana, aí eu fui para Itu, fiquei um bom tempo, porque tive que engessar e toda aquela coisa toda, aí os quartos eram na parte de cima e eu ia pulando, descia para tomar café, subia pulando, afetei a outra perna no nervo ciático, de tanto subir 100 quilos numa perna pulando, um monte de escada. Então, eu quebrei por 2, aí fiquei aleijado de um lado e depois tive o problema do outro. Então, eu falei, sabe uma coisa? Eu não jogo mais nunca, irmão. Quer que eu jogue? Eu fico no gol. Então, eu jogo vôlei, faço alguma coisa para me mexer meu corpo, mas jogar futebol para ir para... Eu jogo na mente, sabe? Na mente. No PlayStation, se eu tiver que jogar, mas na mente. Mas o corpo não obedece, é ruim demais. Você corre, Lenilberto! Aí a tartaruga vai... eu acho tão lindo, mas não é para mim. Deus me deu outro dom. Vocês, quem joga aqui, se vocês jogam, vocês são bons, mas eu não jogo não. Você joga? Joga? Eu não... Deus me perdoe. Eu queria ser um bom jogador. Mas vamos lá. Bom, teoria da criação. A partir do nada. Isso é que é assunto. Teoria da criação a partir do nada. Bom, esta é talvez a mais difundida e ensinada e também um momentinho só. Deixa eu só colocar aqui um. Espera ainda, viu? Teoria da criação a partir do nada. Esta é, e talvez a mais difundida e ensinada e pregada no meio evangélico. Ela é conhecida pela expressão latina ex nihilo, pois declara que Deus criou tudo do nada, mediante o poder da sua palavra, quando ele diz, haja. Utiliza-se como base para a afirmação desta ideia o texto de Hebreus 11:3, que nos diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, entendemos que aquilo a qual não é aparente não quer dizer do nada, mas pode referir-se a coisas imateriais. A expressão no princípio, de Gênesis 1:1, não se refere à eternidade passada, mas significa do ponto inicial do tempo como o conhecemos, tá bom? Como, por exemplo, se eu falar com vocês aqui, se eu perguntar para vocês aqui, quando você lê Gênesis primeiro, que abra sua Bíblia, por favor. Quero fazer um exercício aqui. Na minha Bíblia, quando eu leio Gênesis primeiro, está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando lemos
João primeiro, por favor. João, mantenha Gênesis. Quando lemos João, aqui, olha, irmãos, esse livro de João começa no espaço, sabia? Começa na eternidade. Esse livro de João. O livro de Mateus começa na terra, né? Esse começa na eternidade. Olha João, gente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A minha pergunta para vocês, que é uma pergunta básica, antes de falar aqui de princípio, eu li aqui para vocês 2 princípios. Os 2 princípios foram revelados, gente. O princípio de Gênesis, Deus revelou para Moisés. O princípio de João, Jesus revelou a João. João não tinha conhecimento disso daqui, do que ele estava escrevendo. E João, eu até digo, tem uma ousadia de falar para vocês uma coisa de João. João teve um privilégio que nem Paulo teve. Como, por exemplo, essa visão aqui. João viu Jesus na eternidade. Primeiro, João viu Jesus crucificado. Viu Jesus crucificado. Jesus físico. João viu Jesus ressuscitado. Quem é, meu irmão? Olha só. E João viu Jesus ainda? Qual foi a última visão que ele teve? João viu Jesus viu Jesus depois que aparece para ele para revelar. João viu Jesus no ano 95 para revelar o livro do Apocalipse, na ilha de Patmos. Que é isso, meu irmão? Pastor Eurípides. Então, desculpa, João não foi qualquer apóstolo, não. João tinha uma intimidade. Por que Jesus não escolheu Paulo? Desculpa, para dar as revelações do Apocalipse, sabe? Ele tinha dado, ele deu para o próprio João a revelação do princípio e deu para João a revelação do fim. Está aqui, ó. João e Apocalipse, escrito por João. Então, Deus deu para João a revelação do princípio e deu para João a revelação do fim. Aqui. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, esse fim aqui, esse princípio aqui, qual é que é o primeiro? Qual é que é o princípio? Qual é que é o princípio de tudo? O princípio de Gênesis ou o princípio de João? Gênesis 1:1 é o princípio ou João 1:1 é o princípio? Mas aí, pastor, tem que ver. Os dois. Uhum. Mas lá no que Jesus já estava. João ele revela. Agora, qual os dois é o princípio antes? Porque um deles aqui é o princípio de uma eternidade. Não era muito, né? Princípio da eternidade. Ele vai revelar. Tem aqui um princípio, né? E tem um princípio da criação, o ato criativo, né? Sendo criada. E você vê aí, Gênesis primeiro. No princípio criou Deus. O princípio de Gênesis é o princípio do início da criação da obra. Deus criando. João revela Jesus já bem antes da obra. Como é que é, irmão? João revela Jesus bem antes da obra. É mesmo? Fala isso aí, tá bonito isso aí no livro. Fala aí, rapaz. Pô, olha. João revela Jesus bem antes da obra. É mesmo. A criação de tudo. Ele revela Jesus antes da criação, dizendo que antes disso, tudo aquilo que já foi feito, se não fosse ele, nada daquilo teria sido feito. Então ele está falando de uma eternidade, de um princípio antes do princípio da criação, do princípio da criação da Terra. Exatamente. E prova a Trindade aqui, né? E prova a atuação da Trindade e prova o poder de Cristo. Gente, eu já sempre, vocês sabem, eu sou apaixonado por Jesus, mas eu não sabia que Jesus é tudo. Jesus é a essência de tudo. Do tabernáculo, ele é Jesus, é no tabernáculo. Jesus é antes, Jesus é no tabernáculo. Se você pega Jesus em Gênesis primeiro, você pega Jesus bom, eu até fiquei já. Sim, então Jesus. Então você vê em toda a Bíblia Jesus é tudo. Como é que pode Jesus ser o princípio de tudo e todas as coisas foram feitas por ele? E tudo isso aqui é algo tremendo, porque revela Cristo em tudo. Nós estudamos isso aqui em Cristologia. Mas
O princípio de Gênesis, ele é o princípio da criação. E como nós falamos na aula passada, o pessoal cria tanta teoria de um versículo para o outro, como nós estudamos na aula passada, que é um absurdo, até engana. Porque aí quando alguns vão, aí você vê alguns que vão para o púlpito, começam e pegam a teoria e dizem assim, olha, irmão, entre um versículo e outro, houve um espaço, como é que chama a palavra? Uma lacuna de um tempo, depois de milhares de anos foi escrito outro versículo. Não, gente, o versículo foi escrito por Moisés, um depois do outro, pelo amor de Jesus Cristo, entendeu? São teorias que pegam forças, correntes que pegam forças e vão interpretando mal, igual à interpretação de Gênesis 6, como nós fizemos aqui em outras aulas. É tanto absurdo acreditar em que os anjos são seres assexuais, que possuem sexos, né? Que possuem sexo, que eles descem, têm desejo sexual e acontece a segunda queda. Como é que será se Deus teve a primeira queda, certo? O que é que Deus fez? Tirou o livre-arbítrio dos anjos. Os anjos tinham livre-arbítrio. Nós vamos estudar isso em angelologia. Ainda nós não estudamos. Os anjos tinham livre-arbítrio. Eles podiam escolher. Mas quando eles caíram a primeira vez, Satanás, o livre-arbítrio foi tirado. Irmãos, se o livre-arbítrio não fosse tirado, os anjos estavam caindo até hoje. Acha que pecado é brincadeira? Então ele não tem o desejo pelo pecado. Então, mas é uma força, uma corrente que está entrando dentro das academias, não que você não possa pensar fora do quadrado, mas também pensar tão fora do quadrado ao pensar que anjos são seres espirituais, podem ter relações sexuais, simplesmente um absurdo. Não vou entrar nesse detalhe, mas é um dos pontos que são teoria e teoria é teoria. Bom, pessoal, vamos para relatos que não estão na Bíblia. Vamos para relatos acerca da criação, tá bom? Relatos bíblicos acerca da criação. Bom, fora da revelação divina, expressa no relato de Gênesis, né, a questão do relato do Gênesis bíblico, né? As teorias acerca da origem do homem são vagas e também são especulativas, sem base bíblica ou até mesmo científica. Como, por exemplo, o primeiro grande relato do homem na criação. O primeiro grande relato sobre a criação do homem encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz, vamos ler por gentileza. O primeiro relato, Gênesis 1 e 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho os criou. Esse texto hoje se tornou o texto mais odiado da antropologia moderna. Dentro da antropologia moderna, definir macho, definir fêmea, dentro da antropologia, não é mais correto. Como é que... não é, exatamente. Então, é por isso que precisa daquilo que você falou. Um texto como esse aqui, daquilo que nós estávamos falando anteriormente no início da aula, que esse texto é um dos textos que precisa serem atualizados que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque quando um texto ele diz que Deus, aqui já entra exatamente em Gênesis 26, já entra aqui a Trindade criando o homem no façamos. O Elohim aqui, o nome de Deus no plural, façamos o homem. Aqui, nesse relato bíblico, está uma diferença gigantesca. Lembra da aula passada que nós falamos? Primeiro dia da criação, segundo dia da criação, terceiro, quarto, quinto e sexto dia da criação, e o homem foi criado no sexto dia. Quando Deus cria o homem, em nenhuma criação, como nós já tratamos anteriormente, Deus fala para aquilo que ele está criando, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, só que tem uma coisa. Deus criou o homem do pó da terra, né? Ele criou o homem para governar, ele criou o homem para liderar, e liderar o céu,
e liderar a terra, ou seja, liderar o que voasse sobre o céu e liderar o que estava sobre a terra. Então, liderança é algo nata no homem. Por isso que e todo homem, o senso de liderar, o senso de localização, sabe? Você está num ato, está num lugar, se achar, se localizar, o mapa mental de localização do homem por causa de caça, por causa dos primitivos. Isso está impregnado desde o homem Adão. A gente pode dizer a palavra Instinto como? que isso deve de Sim, pode ser chamado, sim. Ele tem esse instinto de liderar, de estar na frente, de ter assim, por exemplo, se ele tiver, tá chovendo, nós vamos sair. Qual é o melhor caminho? É esse aqui. Nós estamos perdidos, vamos direcionar nesse caminho aqui é a melhor caça. A caça vem daqui. Era o que os homens antigos e Professor, mas aqui eu estou falando de conhecimento, quando nós estamos falando do cristão, um pouco até difícil da gente entender que o cristão não quer que está lendo e está estudando todos os. Por quê? Agora, quando nós falamos do homem que está no mundo e ele não quer ter essa aceitação, a gente até entende, porque ele não quer aceitar mesmo, não quer ele nem ler, ele não vai buscar as escrituras aqui, ele não quer aceitar. Agora, isso é dentro do evangelho cristão, muitos não querem isso mais, muitos homens não querem liderar, muitas mulheres estão querendo liderar. Então, assim, sim. se o cristão ele aprendeu que o homem tem que liderar, então o homem tem que liderar. E a mulher também ficar na sua posição. Está trocando tudo, está mudando. A mulher está querendo liderar e está falando que pode, e que é dessa forma, e muito homem também recuando, não querendo. Inclusive, isso que você está falando, como nós estamos no relato do primeiro relato da criação do homem, que é esse aqui, tem o segundo relato que nós vamos estudar. Aí depois do segundo relato, nós vamos pegar o primeiro relato da criação da mulher. Esse primeiro relato criou o homem e criou a mulher. Pode observar aqui, ó, que ele diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá bom? Aqui ele falou assim, ó, diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre todo o réptil, né? E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Aí aqui no final eles criou o quê? Que aqui o macho e a fêmea, aqui é a sexualidade. Ou seja, para Deus existe homem e existe mulher. Nesse primeiro ato aqui do criacionismo, ele cria o homem, coloca no Éden com esse propósito de liderar. Se o homem não entende isso, se a mulher também não entende, quando nós formos falar aqui do ato criativo da mulher, que já é no capítulo 2, versículo 18, na criação da mulher, e a mulher não entende esse princípio de Deus para a mulher, e o homem não entende o princípio de Deus para o homem, aí entra a questão do sofrimento total, tanto para a mulher quanto para o homem. Eu só vou comentar uma coisa, uma forma rápida, antes de... Nem vou falar sobre a mulher. Mas por isso que alguns homens hoje sofrem por não assumir sua posição e outras mulheres sofrem por assumir a posição do homem. Ela não foi criada para esse propósito. Até mesmo a questão de fisiologia, de corpo, de força. Por isso que as mulheres hoje estão tão estressadas, perdendo a feminilidade, perdendo a identidade bíblica, a identidade da mulher cristã, e automaticamente focando, deixando de ser mãe, deixando de dar prioridade nas coisas de Deus, deixando de, por exemplo, priorizando primeiro a sua carreira, suas coisas próprias, sem viver a própria vida. Então elas se tornam mais estressadas, assumindo papéis masculino, perdendo a feminilidade, assumindo os papéis e automaticamente destruindo o próprio lar, não entendendo a missão. E o homem, do outro lado, sem entender a sua vocação, sem entender o seu princípio, se destruindo da mesma forma. Como nós estamos aqui no primeiro ato, existem as responsabilidades do homem Adão. Quando Adão caiu aqui, que depois vem a queda, quando Adão caiu, Deus chamou a responsabilidade. Quando Deus chegou no Éden, Deus falou assim, Adão, aonde tu estás? Então, ele chama a responsabilidade do homem exatamente pelo ato. Vem aqui, ele chamou a responsabilidade, que a liderança dele, do ato criativo, de todo esse processo aqui, estava em Adão. A responsabilidade da liderança, de tomar o controle, de saber de tudo, daquilo que ele foi entregue para ele gerenciar no Éden, sabe? Hoje é meio a meio, tá? Não, hoje aí a gente tem que falar no mundo corporativo, vai depender. Tem mulheres,
Hoje, no Brasil e no mundo, pela primeira vez, as mulheres estão ultrapassando a liderança dos homens. Entendeu? Não, Hoje, no mundo assim, corporativo. Estou falando até da parte de cobrança. Aí vai cobrar, não, é metade minha culpa, metade mas não, é minha. Então, Não, hoje. tudo é minha, então, né? Não, por exemplo, Homem, né? existe, Não, é dividido, olha, é minha metade, existem metade responsabilidades que não é metade. Eu vou tratar sobre isso daí. Existe coisa que é 100% da mulher, existe responsabilidade que é 100% do homem. Biblicamente. Por exemplo, a responsabilidade aqui do Éden de suprir, proteger, era de Adão. Suprir, proteger. Ele não supriu, não protegeu porque ela teria que ter protegido. Suprir e proteger. Então ele falhou aí nessa questão também familiar de proteger Eva em relação à serpente. Suprir e proteger. A mulher foi criada para ser a maior coroa de bênção na vida de Adão, ou seja, a mulher que vinha exercer toda a missão de apoio, que vinha exercer todo o auxílio na liderança dele do jardim. Sabe? Mas hoje, o próprio homem muitas vezes fala, não. Não, agora é isso. Aí muitas vezes a mulher fala mesmo, a metade é minha. Não, porque que acontece? Aqui hoje nós estamos no mundo pós-moderno, né? Onde a mulher trabalha, o homem também trabalha, os dois trabalham, então as tarefas são... os filhos trabalham, então hoje mudou muita coisa, muitas coisas. Agora, existe papel que é só da mulher, por exemplo, dar carinho, amor, afeto, compreensão, sabe, trazer paz para o lar, mulher. Proteger, eu ainda continuo na mesma coisa, continua do homem. Se ele deixa de proteger, sabe, de ser o protetor do lar, o provedor principal, primordial do lar, ele vai ter problema. Está mudando, Aí, dar o carinho no lugar da mulher, a mulher trabalhar. Não, mas aí com essa inversão de valores, aí nós vamos agora só um pouquinho, não posso entrar na sociedade moderna não, porque a gente está na primitiva. A sociedade moderna hoje está com inversão de valores. Ela não tem princípio baseado nas escrituras. Então, mas eu vou falar uma coisa para você, a própria igreja está assim. Eu estou trazendo para a igreja mesmo. Para a igreja, né? Eu estou falando nem... sendo implantado em algumas. Isso porque, por exemplo, não aceita a obediência. Por exemplo, mulheres que não entendem Gênesis sofrem, homens que não entendem Gênesis sofrem também. Entendeu? É dois princípios que hoje as pessoas estão sofrendo, e a grande maioria está sofrendo por falta de princípios. Muitas vezes o conhecimento, você quer que meio da Bíblia lá para o final, aí você não conhece nem o começo. O começo salva você, rapaz. O Gênesis 1 e 2 salva qualquer entendimento se a pessoa entender, meu amigo, de Gênesis em relação ao homem. Quando você... Olha, eu tive um aluno que ele tinha uma dificuldade muito grande para entender a questão do homem, da mulher. E ele tinha um problema sério sobre a questão da mulher, sabe? Ele achava que a mulher era inferior. Só que quando nós lemos, deixa eu ver aqui, qual é a página que está aqui, ó. Eu vou antecipar só por causa dessa tua pergunta, viu? Mas não vou... Aqui, ó. Relato da criação da mulher. Tá vendo? Relato da criação da mulher. Vai aí. Relato da criação da mulher. Achou? Página 9. Vou ler aqui para responder depois, tá? Um relato interessante. A Bíblia enfatiza a criação especial da mulher em Gênesis 2:20, dizendo: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. A palavra original traduzida de costela é selah, termo que não é usado em outra parte do Antigo Testamento neste sentido. Por isso, a palavra pode significar que Deus tomou da parte de Adão, inclusive ossos, artérias, veias, nervos, posto a afirmação do próprio homem, quando diz em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Com isso, concluímos que a mulher foi feita da mesma matéria, a mesma essência. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, na realidade, por não entender esse princípio aqui, a própria mulher e alguns homens acham e abriram espaço para o feminismo e abriram espaço para achar que a mulher é inferior. Isso é pesado demais, porque você não consegue tirar da cabeça de alguns homens como cultura.
Isso é até mesmo até mesmo na igreja. Porque isso aqui, esse texto aqui, ele mostra que não foi só osso. E eu respondi isso para ele, rapaz, Deus foi tão especial que ele não tirou só para criar Eva, ele não tirou só da costela, ele não tirou só o osso, ele tirou artéria, tirou carne, pegou um pouco de carne, pegou veias, pegou nervos, pegou o que precisava de Adão e tirou de Adão e formou Eva com partes de Adão, tudo que gerasse o mesmo e quase que o mesmo em DNA. E ela foi a matriz de todas as mulheres do mundo. E tem um artigo científico, agora eu vou falar cientificamente, que diz que de todas as mulheres que existem no mundo, existiu a primeira. Tem que existir a primeira, a mãe da humanidade. Sabe como ela chama? Eva. E, exatamente. Inclusive, essa primeira revelação, eu não entraria nessa questão da mulher agora, mas essa primeira revelação da mulher aqui, quando mostra aqui Gênesis capítulo 26, que Deus criou o homem e a mulher, aqui diz que nesse período aqui, quando criou, esse Gênesis capítulo 1, versículo 27, essa mulher aqui não é Eva, por exemplo. Era a primeira mulher de Adão. No segundo relato, é que é a mulher de Adão. Existe uma teoria forte que eles trabalham aqui, que essa mulher aqui, ela não aceitou ser submissa a Adão. Esse machismo é da mulher não querer o homem, ou o homem achando que a mulher deu a ele? A mulher, exatamente. Aí o que eu estou querendo te dizer exatamente, a partir que criaram um personagem, a primeira mulher de Adão, ela mesma era chamada, existe uma teoria que era chamada de Lilith. E essa primeira mulher que foi criada aqui, uma das coisas que ela não aceitou foi ser submissa a Adão. Então, ela desobedeceu, e por desobedecer a Deus, ela foi expulsa do jardim, foi jogada uma maldição sobre ela, e ela virou um demônio da noite, um negócio pesado, e automaticamente ela foi menosprezada, amaldiçoada, e depois, no segundo, quando Eva é criada aqui, a segunda mulher, ela é criada da costela de Adão. E Adão coloca o nome dela de Eva. E de Eva, eles dizem que ele tirou tudo, no detalhe e tal. E quando ele forma... E agora, essa Eva se torna submissa, amigável, a mulher perfeita, a mulher que se tornou a mulher de Adão. Eu fui pega com essa pessoa, veio até a mim, falando que a primeira mulher não foi ela. E aí ela me contou sobre essa teoria. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Uhum. Porque se a Bíblia não dá invasão para ter esse nome, então é uma teoria. Então, com essa é por causa desse texto aqui que eu li aqui agora, de Gênesis 1, 27, né? Que diz assim, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, imagem de Deus, criou homem e mulher. Aqui ele criou, nesse criar aqui, ele criou a primeira mulher, a primeira mulher, que é Lilith. Aí, depois disso, amaldiçoa Lilith, aí tem o segundo ato que ele cria Eva. Porque aqui ele não dá nome, entendeu? Aí, como Gênesis não foi numa ordem cronológica, não existe uma, como eu posso dizer, não tem não foi construído, desenhado, não foi escrito de uma forma tanto cronológica, nem as histórias. Aqui ele fala do ato e depois ele explica como que a mulher foi criada. Igual ao restante do próprio livro de Gênesis. Quando eu já comentei com vocês, quando ele na criação aqui ele no princípio criou Deus os céus e a terra, ele vai criando, depois ele vai detalhando os dias da criação. Aqui está detalhadinho, a coisa linda, igual a aula passada. Mas tem texto que ele já mostra, que ele já criou, e depois ele vai especificando. Depois tem luz, outro dia não tem, aí sabe? Mas depois ele vai detalhando. Da mesma forma, é aqui, ó. Não, mas eu não posso crer dessa forma que Deus já estava o sexo que era macho e fêmea, e depois trazer mesmo. Sim. Mas o que eu estou explicando é que dentro dessa teoria que é judaica, que alguns judeus acreditam nisso, é a partir daí. E está cheio de cristãos acreditando nisso. E a partir daí tem muita, eu não vou falar que é pesada até, uns negócios da atuação
de um demônio que atua na noite, questão sexual, atuam. Porque eles querem Atua. vão para tudo, né? Para isso, Não mas eles criaram criaram isso aí, é forte mesmo, isso é forte na atuação, porque não é só o cristianismo que acredita nisso, o judaísmo tem partes que acreditam também nisso, tem uma gama de que acredita nisso e que atuam principalmente nessa desobediência que existe na humanidade, do feminismo, de mulheres que querem ser livres como Lilith, entendeu? Então, eu não quero entrar em detalhe agora, porque isso aqui é muito mais. Porque assim, a irmã criou o Jardim do Éden, eu acredito que era tudo perfeito até então, até então de Eva. Então, assim, eu acredito que tudo era perfeito. Então, para mim, não tinha essa desobediência. Não. Porque até então eles não tinham entendimento do mal. Não. Né? Então, eu acredito. Não. Não, aí o que você acredita é o que está escrito. Por isso que você é uma biblicista. Sabe o que ela é? Uma biblicista. Sabe o que é uma biblicista? Minha fé é baseada na palavra. Acredita no que está escrito. Você acredita no que está escrito. Então, se está escrito, você acredita. Nós somos, né? Exato. E estudamos e amamos os estudos bíblicos. Então, eu sou biblicista. Agora, se eu não estiver entendendo entre um espaço e outro, eu vou lá e estudo a Bíblia e chego ao meu pleno conhecimento. Mas isso é importante porque você vai se deparar com muita gente fazendo essa comparação, tá bom? Pergunta, Cálice. Sim. Porque ela vai, de uma forma subliminar, vai entrando na igreja, né? Porque a igreja é sociedade. Só que aí eu vou falar uma coisa para você. Ela vai, isso. Só que aí a igreja ela vai para a escola, aí ela recebe uma cultura, ela vai para o trabalho, olha o sal, é por isso, olha exatamente. Ela vai pegando ônibus, ela é atacada em todas as esferas e ela tem que se unir para não ceder, porque senão ela vai ceder, aí a nossa imagem, nós perdemos essa imagem e semelhança do próprio Criador. Eu não preciso defender, então, só colocar uma munição. É verdade. Por exemplo, já foi feito várias pesquisas por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Parece atrasado. As mulheres da megalópolis, das metrópoles, e as mulheres do campo. E as mulheres em relação à qualidade de vida e à quantidade de vida a mais. A mulher da metrópolis, que decide ir para o campo, passa a viver mais em todos os aspectos, né? Mas quando se fala em esse tipo de movimento fora as escrituras, entrar desde a fundação do movimento, que foi fundado, eu acho, sabe quando isso foi fundado? Na igreja de Coríntios, por cristãos. Aí você fala, por que cristãos? Mulheres que estavam acostumadas com andar com véu, e Paulo chega e diz assim, olha, a graça é o véu e vocês agora estão libertos, vocês são a coroa, a pregação da graça, e automaticamente as pessoas as mulheres da própria igreja que estavam acostumadas com aquela vida de véu, elas mesmas quiseram fazer vamos aqui, irmãs, baixa o véu, não vamos usar mais não. Em hipótese alguma, um exemplo. Então, as próprias mulheres quiseram se rebelar. Isso. Mas não, isso. Mas ali teve um início. Mas ali começou isso. Mas ali começou exatamente a prioridade, a não querer obedecer à liderança, não querer obedecer ao homem, não ser mais submisso. Foi. Até esses textos que nós estamos falando aqui, a interpretação errada. Finalizando esse 7, ele vai sexo, já não. Eu não estou mais nem falando em Eva. É para destruir o processo criativo de Deus, sabe? E destruir a imagem mais perfeita da divindade. Minando. Por exemplo,
Por que é importante nós tratarmos sobre isso? Isso aqui é muito atualizado o que nós estamos tratando. E o que acontece? Qualquer outra mesa que você for sentar, você vai ouvir isso e você vai dizer, nós tratamos aqui um exemplo, entendeu, meu amigo? Nós vamos tratar, mas são minas, cada partícula daqui que nós vamos estudando, o feminismo, as teorias vão minando as escrituras com refutações, para que nada disso venha a ser verdade. De retalhamento, a palavra. Sim. Lançando e aqueles que vão desvencilhando da verdade. Eles vão ganhando para ele. Forças. Exatamente. Agora, eu falei sobre o primeiro ato, nós estamos falando. Qual era o assunto que nós estamos falando? Eu falei sobre relatos da Bíblia acerca da criação, né? O primeiro relato do homem. Isso é só o primeiro relato. Macho e fêmea. Esse macho e fêmea aqui, homem e mulher, está relacionado realmente a sexo mesmo, viu, pastor? É sexo, é sexualidade. Aqui é sexualidade. Exatamente. Mas aí que tá. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você não estuda, nós cristãos não estudamos, não passamos por uma classe e alguém pega a pessoa na faculdade, na feira, na escola, e a gente não dá tempo de... Ninguém ultimamente senta para discutir isso como nós estamos tratando em uma aula. É rápido, pega você e refuta a sua fé. Aí é rápido. Porque ela assiste no YouTube, vê um vídeo aqui, vê um negócio aqui, vê um assunto lá. Professor, essa estava um casal de amigo nosso, meu esposo, e a filha deles, que é homossexual, ela estava meio que alterada. E aí ela veio com essa conversa para querer afetar, me indagar com essa tal de livro. Eu creio nas estáis. Amém. Amém, tá certinho. Não entrei em detalhe, debate, se era mais para afrontar mesmo. Amém. Vamos dar continuidade. Sim, por isso. Mas aí que tá. Você pode afrontar, por isso que você tem que ter contra-argumento para argumentar. A pessoa pode até afrontar um argumento. Eu acho que a gente tem que estar preparado para contra-argumentar, entendeu? Você crê, mas às vezes, como ela não estava com condições, mas é bom quando a gente conhece também o outro lado da história para poder tratar, né? E também poder fazer indagações da outra pessoa, da onde você crê, por quê, qual o motivo. Então quer dizer que você crê. Se você crê na criação, você crê em Deus, então. Então tem um monte de outra forma de você. Você crê? Então beleza, eu também acredito. Então você crê em Deus. Você crê que Deus criou. Então se acreditar em Lite, acredita em Deus. Precisa, tá? Precisa. Porque foi Deus que criou, então vai ter que acreditar num Deus criador. Agora vamos voltar. Antes disso, do que criou os céus e a terra? Não. Então Criou só o que você quis, né? Então tá certo. Bom, então vamos lá. O análise desse relato está na ordem criativa da deidade. Quando diz façamos o homem, podemos perceber o conselho de Deus no ato criativo do homem. Essa criação representa o clímax de todos os atos criativos. Olha só, isso que o diabo quer destruir. Essa criação representa o clímax de todos os atos criativos. Tudo foi criado e preparado previamente para o sustento e a satisfação da obra-prima da criação do homem. A criação foi feita em um ideal divino e não conforme os ensinos das teorias da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, olha bem aqui, antes de nós encerrarmos isso aqui. Olha se é fácil acreditar nisso. Por exemplo, tá? O que outrora era... Olha só, se você precisa ter fé para acreditar nisso, tá, gente? Por exemplo, outrora era um caramujo, transformou-se em um peixe, que era peixe chegou a ser réptil, e o que era réptil tornou-se pássaro, e para concluir, o que era macaco evoluiu e tornou-se ser humano. Haja paciência, mas tudo bem, eles acreditam assim. A teoria é a seguinte: em tempos muitos remotos, apareceram a matéria e a força, mas quando e como a ciência, quando não sabe. Dentro da matéria e da força surgiu a célula viva, mas de ordem ela surgiu também, ninguém sabe, e assim sucessivamente essa teoria continua ensinando que houve uma ascensão gradual, constante desde as formas inferiores da vida e as formas mais elevadas até chegarem ao homem. Agora imagina se eu chegasse aqui para vocês hoje e dissesse assim: meus irmãos, boa noite. Deus não existe, o diabo é criação dos homens e o inferno
é aqui na Terra. Quem é que prega assim? Quem que acredita assim? Os ateus. Assim pensam os ateus. Porque se o inferno não existe, Buscando. se Deus não existe, Mas o que eles se, estão buscando? se o inferno não existe, e que para eles o inferno é enquanto tiver a matéria aqui na Terra, então não existe eternidade. Porque não existe eternidade. Inferno. Então, dentro da educação que você recebe, da religião que você participa, é o que você é o clímax daquilo que você acredita. O cristianismo pensa diferente. Só que o cristianismo está dividido em relação à união da fé, em relação a esses pensamentos, esse alinhamento de acreditar, sabe, na questão do acreditar num Deus criador de todas as coisas, do Deus que criou o homem e a mulher e um mundo como o nosso. Qual é aquela palavra que você falou? Não. É da cultural, cadê? Da cultura. Vivemos num mundo da cultura da honra. Eu vejo que é o mito da igreja. Sim, não, isso. Aí vem a cultura da honra. E com a cultura da honra, onde a mulher é honrada demais, o homem é honrado demais, nós perdemos a essência escriturística. Ficamos fora. Se todos os cristãos dessem toda a honra que Deus basta, não existia essa divisão desse debate dentro do próprio. Sim, é verdade. A própria igreja tem já uma divisão dela com forma diferente de pensar, e a Bíblia está falando que Deus basta. E eles estão trazendo algo para chegar em Cristo. Aí muita cabeça de um para o outro, de uma igreja para outra. E a igreja de Cristo é uma igreja só. Agora vamos para o segundo relato do homem. O primeiro relato do homem mostra o quê? Esse primeiro relato que nós vimos aqui. A criação do homem é o primeiro relato do homem, criando a imagem, criando a semelhança do eterno, do Deus, diferente de todos os animais. Nenhum animal foi criado à imagem e à semelhança. Nenhum animal. Como assim? Mas não é animal, pelo amor de Deus. Ah, tá, isso. Eu aprendi isso na escola, acredita? Vocês aprenderam também? Que o homem é um animal? Lembra da teoria que nós falamos? Gente, como é que ensinam pra gente que nós somos animais? Racional? Pode perguntar para os filhos de vocês, os que estão filhos até hoje, estão estudando. Você na escola, não conhecendo, independente. Você pode não acreditar em nada, não. Somos animal de alguma forma. Só evoluído, como é que pode? E eu acreditei nisso um bom tempo da minha vida. Eu também sou animal. Quando você lê isso aqui é diferente. Não. Eu não sou animal. Eu não sou animal. Eu sou a coroa da criação. Eu sou a obra máxima da criação. Eu sou a coroa da criação. Eu não tenho nada a ver com os animais, com o nível dos animais. Gente, até o ser humano, entre os anjos, o homem foi criado um pouquinho inferior aos anjos, que nós vamos estudar das próximas aulas. E os animais estão abaixo, porque nem... Não, os animais virou filho. Não pode mais chamar nem a árvore. Não, se a natureza, nós não podemos cortar uma árvore que o pessoal chora por causa da... E você é processado por causa da árvore, é preso por causa da árvore. O filho você pode matar, dependendo da situação, matar. A tartaruga, se você pegar o ovo, você é multado. A tartaruga que está lá não sei aonde, você pegar é multado, é preso por uma tartaruga, por um peixe, por uma coisa que está, pelo mico do leão dourado, pelo não sei o quê. E isso reduz o homem ao nada, coloca o animal, eleva o animal acima da criação. Eu estou sendo claro com vocês, né? Põe a natureza acima do homem, põe o animal acima do homem. Tudo que é ato criativo que Deus fez, que não tem o mesmo valor que os homens estão colocando hoje, a criatura acima do Criador, a natureza acima do Criador, tudo acima do Criador. Aí o que acontece? Hoje, o homem se tornou um nada. Ele está abaixo de tudo. Aí a sociedade pede resposta. Cadê os homens? O exemplo, entendeu? Como vai ter homem? Aqui, já no primeiro relato, fala do domínio. Então os animais hoje para as pessoas, os animais, os gatos, os cachorros, qualquer animal, gato, essa inversão de valores é gigantesca, porque as pessoas aí dizem o seguinte: a humanidade não presta, o homem não presta. Até isso está impregnado nas pessoas, porque passa nos noticiários, passa nos filmes, passa em tudo. Aí a imagem do homem como se ele não tivesse mais, como se o homem não tivesse mais jeito, o homem está perdido. Você vê que aqui Deus fala isso, né? Isso. Aí hoje você vê o homem e a mulher
que é o homem. Aí o homem está grávido agora. Não, vi? O Sim, homem sim. grávido. E a mulher que era o homem é o pai. Não está errado, não. Aí a mulher está grávida, mas ela é o homem. O homem grávida. Então, nós vamos gerar filhos agora. Então, dessa forma. Deixa eu ler aqui essa última. Assumir o espaço. Deixa eu ler esse último, o segundo relato do homem. Eu não sei se vai dar para nós tratarmos, mas vai ser importante. Se não der, nós tratamos na próxima aula. O segundo relato do homem, segundo relato do homem na criação é Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 20. Versículo 4, deixa eu marcar aqui. Versículo 4 aqui e até o 25, né? Ambos estavam nus, a mulher e o homem não se envergonhavam, né? Olha só, gente, que coisa linda. Bom, vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4, 4 a 25, encontramos o segundo relato da criação do homem. Nesses textos temos, além da origem do homem, o relato da origem da mulher. Encontramos no relato de Gênesis 2:7 a seguinte expressão: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Dois aspectos se destacam nesse texto, os quais devem merecer a nossa apreciação e muita atenção. Primeiro,